No vídeo de hoje, a gente vai entender como que a frustração funciona no nosso cérebro. Então fica aí até o final para descobrir. Bom, vamos começar primeiro pensando o que é a frustração, afinal. A frustração nada mais é do que quando você tem uma expectativa, ou seja, você espera alguma coisa, você espera que alguma coisa aconteça, né? Isso é expectativa, é você esperar por algo, né? Então você ter desejo por alguma coisa e esperar que aquela coisa aconteça, né? Então a expectativa é isso. E a frustração nada mais é quando a realidade não corresponde à sua expectativa. Quando a realidade se concretiza e não corresponde àquela expectativa que você tinha planejado, aí vem aquela queda que a gente chama então aquele sentimento de frustração, né? Então, basicamente, isso que é a frustração. Mas o que acontece será lá no nosso cérebro pra que a gente se sinta frustrado, né? Aquela sensação de meio que uma angústia, uma decepção, é um misto de emoções, na verdade, né? E a gente trata isso com o nome de frustração. Então, se você não lembra do papel da dopamina, assista esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no card, que é dopamina. Será que ela sinaliza o prazer? Então, naquele vídeo eu explico que dopamina, ela não sinaliza prazer, mas lá eu explico o que ela sinaliza, né? E os mecanismos por trás disso, né? Então, se você quer saber sobre dopamina e prazer, né, clique no vídeo que vai estar em um dos cards aqui no cantinho da tela. Mas basicamente, né, eu explico que dopamina, ela não sinaliza prazer. A dopamina, na verdade, ela tá relacionada com a motivação, com a antecipação de uma recompensa, a expectativa de uma recompensa. Então, a dopamina tá relacionada com isso, principalmente no nosso cérebro, tá? E não com o prazer em si. Então, sabendo disso, né, então quando a gente deseja alguma coisa, quando a gente busca por alguma coisa, o neurotransmissor envolvido com esse buscar por alguma coisa é a dopamina, tá? Isso eu já expliquei nesse vídeo que eu comentei com vocês. Mas a dopamina, o que acontece, né? Quando a gente espera alguma coisa, a dopamina, ela aumenta, né? Ela sai de um neurônio, né? De uma rede de neurônios que saem lá da área tegmentar ventral, que tá no mesencéfalo, vão projetam seus axônios lá pro núcleo accumbens, que é um núcleo da base, né, que também é chamado de estriado ventral, né, é o núcleo accumbens. E quando esses neurônios dopaminérgicos jogam dopamina lá no seu núcleo accumbens, isso está relacionado com a busca por uma recompensa. Então, o que acontece basicamente? Quando você vê uma pista ambiental, um gatilho, que a gente também pode chamar, isso libera dopamina, porque aquele gatilho, aquela pista, te faz ter vontade de fazer alguma coisa, ou te faz prever que alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, né, vamos pensar num exemplo, né? Se, por exemplo, o seu pai vai sempre no mercado e toda vez que ele vai no mercado, ele te traz um doce. Então, toda vez que ele vai no mercado, ele te traz um doce. Então, quando você sabe que o seu pai está indo pro mercado, já vai estar jorrando dopamina no seu núcleo accumbens, porque você já está esperando, ou seja, você já tem a expectativa de que seu pai vai trazer o doce. Então, quando você recebe o doce, na verdade, você não tem mais dopamina liberada. A dopamina foi liberada antes, quando você esperava receber o doce, porque você soube que seu pai ia pro mercado. Isso é expectativa, e quem sinaliza essa expectativa é justamente essa dopamina lá no núcleo accumbens, tá? Por que eu tô falando de expectativa? Porque a frustração é a quebra da expectativa. Então, se a gente não entende como funciona a expectativa, a gente não entende como funciona a frustração, tá? Sabendo, então, que a expectativa é mediada pela sinalização dopaminérgica, então você antecipar, prever que vai ter uma recompensa, ali tem dopamina. Não quando você recebe a recompensa em si, né? Aí, beleza. Isso é expectativa. Mas vai ter um dia, por exemplo, que seu pai foi ao mercado, voltou para casa e não trouxe doce para você comer. E daí vem qual sentimento, qual emoção, enfim, que você queira chamar, a tal da frustração. Por quê? Porque você estava esperando que seu pai trouxesse um doce, porque toda vez que ele vai no mercado ele traz um doce, mas aquele dia ele esqueceu, ele não trouxe. E daí você fica com aquele sentimento de frustração. E o que acontece então lá no seu cérebro pra te dar essa baixa de energia, que é a frustração, né? Essa baixa de energia, entre aspas. É justamente uma depressão na neurotransmissão dopaminérgica. Então, lembra que eu falei que aqueles neurônios que vinham lá da sua área tegmentar ventral projetavam seus axônios lá pro núcleo accumbens,
jorravam dopamina na expectativa da recompensa, quando você não recebe a recompensa que você estava esperando, você tem uma depressão na sinalização dopaminérgica. Ou seja, seus neurônios dopaminérgicos vão disparar numa frequência menor ou não vão disparar na ausência da recompensa. Por que acontece isso? Vamos pensar por que acontece isso. Bom, porque talvez você tenha que aprender que não é sempre que quando seu pai vai ao mercado que você vai ganhar o doce. Entendeu? Então, essa baixa dopaminérgica, ela serve para você prestar atenção naquilo e pensar, putz, talvez eu não devesse associar o mercado, meu pai ir ao mercado com a recompensa de ganhar um doce. Talvez nem sempre realmente ele vá trazer, tá? Então, acontece essa depressão na sinalização dopaminérgica. Seus neurônios dopaminérgicos disparam menos potenciais de ação no seu núcleo accumbens quando você está frustrado. Tá? E isso dentro da neurociência a gente chama de erro de predição de recompensa. Parece uma coisa muito longa, mas vamos entender o que ela diz. Erro de predição da recompensa. Então você errou porque você previu, acho que é, né? Você previu uma recompensa que você não recebeu. Então você errou ao prever a recompensa. E isso é sinalizado no seu cérebro por uma depressão na sinalização dopaminérgica da área tegmentar ventral para o núcleo accumbens. Isso é o que a gente sente como a frustração. Claro, esse núcleo accumbens vai fazer conexões com outras áreas do seu encéfalo, que daí também são responsáveis pelo colorido emocional, né? Áreas corticais normalmente estão relacionadas com o significado que você dá àquilo necessariamente, né? Mas, cruamente, o que acontece, então, é essa depressão na sinalização dopaminérgica quando você se frustra, tá? Então, você previa algo e não recebeu esse algo. E isso pode acontecer em várias situações. Um exemplo que eu dou sempre para alunos que estudam na Federal, que tem o restaurante universitário, que é o RU, é, por exemplo, você viu lá o cardápio e você viu que vai ter uma coisa super gostosa para comer, e você chega no RU e não era aquilo que estava no cardápio. E isso foi o quê? Um erro de predição de recompensa. Por quê? Porque você estava prevendo que ia ter uma coisa gostosa, tipo um estrogonofe de carne com batata chips, e quando você chega no RU é picadinho de carne. E daí, o cardápio te deu a pista de que você teria uma boa recompensa. Quando você chega na vida real, você tem uma coisa que você não estava esperando. E esse ter uma coisa negativa que você não estava esperando te gera, então, uma menor sinalização dopaminérgica da área tegmentar ventral para o seu núcleo accumbens, e é por isso que você se sente frustrado quando as coisas não vão de acordo com o esperado, tá? Então, com o passar do tempo, você pode aprender que talvez o cardápio nem sempre está certo. E daí, talvez, eventualmente no futuro, você não tenha mais essa depressão dopaminérgica, né? Porque você nem confia mais no cardápio, né? Então, você pensa que ele não pode te dizer, de fato, a verdade. Assim como, talvez, nem sempre que seu pai vai ao mercado, ele vai trazer um doce pra você. Então, essa mudança na sinalização dopaminérgica, no fim das contas, ela te dá uma pista de aprendizado, né? Então, talvez você aprenda com isso e ressignifique, né, essas situações que acontecem na sua rotina, pensando que talvez você não deva prever uma recompensa quando talvez nem sempre ela vai vir. Mas isso acontece de forma rotineira na nossa vida e a gente aprende a conviver com essas situações de frustração, não é mesmo? Então era isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo e entenderam como é que a frustração acontece no cérebro, deixa o seu like e até a próxima no Ciência com Letícia.